Mas o jogo teve traços animadores, Também né? achei. A gente pelo menos agora olha a seleção e vê alguma coisa ganhando forma. Gostei de ver a seleção jogando bonito. Mais do que jogar bem. Fazia falta ver a seleção jogar bonito. Não acho que o mais importante seja jogar bonito, mas é bom, né? Eu tô oficialmente empolgado, cara. Eu achei que hoje foi uma atuação, assim, da gente começar a olhar com muito otimismo pro futuro, assim. Senegal é uma seleção dura de ser batida, 2 anos e 2 meses de invencibilidade. A seleção brasileira deu show. Dentro de campo, a equipe comandada por Ancelotti venceu o Senegal por 2-0, com gols de Estevão, a nova joia do futebol brasileiro, e do capitão Casemiro, que voltou a marcar e a liderar o time com autoridade. A torcida vibrou do início ao fim e o clima foi de pura confiança para os próximos desafios da seleção. E claro, depois dessa vitória, a repercussão foi imediata. Eric Faria e Marcelo Barreto reagiram a tudo o que aconteceu, analisaram o desempenho da equipe, exaltaram o talento dos jovens e destacaram o equilíbrio do time. Se liga aí no que eles falaram, porque o debate foi quente e cheio de opiniões. Quanto tempo a gente não entrava no modo rumo ao Hexa? Fazia tempo, hein? Mas dá pra entrar no modo rumo ao Hexa com esse jogo? Mas o jogo teve traços animadores, né? Também achei. A gente pelo menos agora olha a seleção e vê alguma coisa ganhando forma. Eu vou dar um spoiler da minha coluna de amanhã no Globo. Gostei de ver a seleção jogando bonito. Mais do que jogar bem. Fazia falta ver a seleção jogar bonito. Não acho que o mais importante seja jogar bonito, mas é bom, né? É bom ver aquelas combinações de Rodrigo e Vinícius. Subjetividades à parte, que o bonito pode ser visto de muitas formas. Eu gosto do bonito pra frente, driblando, e negócio de 0-0 bonito não é a minha praia. Hoje a gente consegue, o que eu acho que é um ponto importante, a gente consegue olhar hoje a seleção, a gente consegue debater, por exemplo, o Rafinha está fora. A gente consegue começar a tentar discutir aonde é o melhor encaixe. Porque qual é o desenho, como a seleção joga. Hoje a gente começa a ter como a seleção joga, né? A gente tem uma base para, a partir daí, discutir virtudes e eventuais problemas que o time ainda tem alguns. E joga privilegiando esse quarteto ofensivo, né, Praz? Boa tarde. Boa tarde, Barreto. Boa tarde, Mansur, o pessoal que está em casa. O Ancelotti começa a dar a cara dele para a seleção, essa linha de 4 atrás mais conservadora, vamos dizer assim. Os 2 volantes, meias, né? Bruno Guimarães e Casemiro, na minha opinião, muito bem. Eles que estão dando esse equilíbrio, tanto na defensiva como na ofensiva. Depois a gente vai discutir mais. E aí tem essas questões que o Mansur falou. O Rafinha, onde é que entra, né? Hoje o Estevão, para mim, é difícil tirar do time. Então, assim, o Rafinha teria que jogar por dentro, no lugar do Matheus Cunha, provavelmente. Mas daí tu perde algumas características que o Matheus entrega, que o Rafinha não entrega. Mas o Rafinha tem outras características em relação ao Matheus Cunha. Então, assim, mas o importante é que o Brasil está conseguindo tomar uma forma depois de muito tempo. Parece que assim, sem um caminho, né? A gente olhava e não via, tá indo por aqui, tá indo por ali. Hoje a gente já começa a ver um caminho. Eric Faria e Ricardinho vão se juntar a nós daqui a pouquinho. Eles estavam no segundo tempo falando sobre possibilidades de substituição na seleção brasileira. E o Ricardinho, fazendo a leitura do jogo, dizia, olha, o Paquetá entrando, podia, né, tornar o meio-campo mais seguro, mas eu confesso que eu gostei do risco que o Ancelotti correu. É amistoso. Vamos deixar Quando ele teve que mexer no time, botou o Wesley, um lateral ofensivo, né? E a substituição que ele fez, sem precisar tirar, né, o jogador que saiu, foi com o João Pedro no lugar do Matheus Cunha. Testando opções ofensivas. Podia ter dado errado no jogo? Podia. Claro que podia. Senegal é uma equipe perigosa. Isso. Né? Mas a hora é de testar, a hora é até de entender se jogando com essa proposta tão ofensiva o Brasil vai conseguir se sustentar num jogo difícil. Eu acho que, por exemplo, março pode trazer outras respostas de acordo com os adversários europeus, em tese, que o Brasil conseguir ter. Porque o jogo de hoje ele apresentou algumas características que também beneficiam as características dessa seleção. O Brasil não vai ser, eu acho, um time que vai ditar ritmo, que vai, em muitos momentos, ser um time especializado em alternar ritmo, em pausar jogo. Vai ser um time que vai tender a acelerar pela característica dos homens de frente e da escola brasileira atual. Em alguns momentos, o Brasil vai precisar ter um pouco mais dessa característica de controlar um pouco mais de ritmo. Houve momentos no primeiro tempo em que o jogo ficava no ida e volta, que a seleção tende a se partir ao meio. Foi aí que o Senegal teve uma das melhores chances dele no finzinho do primeiro tempo, que até reclamaram um pênalti, o lance foi checado. A seleção estava partida entre os 4
4, os 5 da frente e os 5 de trás. A bola ficou sobrevoando a área do Brasil, Isso. bate-rebate. Isso vai acontecer pela característica desses jogadores em algum momento. Então, agora, as experiências que ele fez, e a questão, por exemplo, do Paquetá entrando, eu acho que vai ter a ver também com o que ele esperar do jogo. Ele não vai ter campo de prova suficiente para testar todas as alternativas, eu acho, porque não tem jogo suficiente para isso. Mas o Paquetá pode ser um segundo volante para correr ainda mais risco, pode ser um meia para tentar ter um pouco mais de retenção de bola, um pouco mais de articulação em alguns momentos. Isso vai precisar ser testado. E o que a gente vai precisar ver é este time enfrentando equipes, que ao contrário de Senegal, que foi para um jogo franco, de ida e volta, de muita transição para lá e para cá, com seleções europeias de primeiro nível, se for possível, que pausam mais o jogo, que conservam mais a posse, que ficam mais tempo com a bola, como a seleção vai lidar com esse tipo de jogo. Deixa eu só confirmar se tem chamado do campo ou se eu já posso trazer o Eric e o Ricardinho, que estão a posto aqui para o nosso papo. Eric e Ricardinho, boa tarde para vocês. E eu vou para o seu setor agora, Ricardinho. Quando a gente enfrentar essas seleções europeias aí, podem aparecer algumas que controlam muito o jogo no meio-campo, né? A gente tem um trauma recente que não é contra uma seleção europeia, é contra a melhor seleção sul-americana do momento, a Argentina. O Dorival Júnior era o treinador, escalou o time também com 2 volantes e 4 atacantes, né? E o Brasil foi amplamente dominado. Boa tarde. Tudo bem, Barreto? Boa tarde, Mansur, Praz, tudo certo? Quando a gente fala, que nem eu falei na transmissão, e acho que até passou do ponto dele ter colocado o Paquetá, porque no segundo tempo o jogo ficou um jogo sem o domínio da seleção. O primeiro tempo era um jogo dominado. E aí os 4 atacantes se encaixaram bem, tanto é que o Brasil foi muito superior. O que a gente fala não é a mudança de característica, não quer dizer que você vá ter uma equipe mais defensiva ou não. A questão é característica para você poder manter o controle do jogo. E ali o meio-campo do Brasil, em alguns momentos, estava já dando espaço, tanto é que os números mostram isso, que apesar de não ter incomodado muito, mas eu acho que a Júlia vai falar lá com o Militão e depois a gente continua. Agora ele está a postos. Vai, Júlia. Foi o que a gente viu em campo hoje. O que você avalia dessa linha de 4 defensores com você agora? Então, muito obrigado. Hoje foi um jogo seguro, hoje foi um bom jogo de todos, em nível de comportamento defensivo. E sobre a conversa com o Ancelotti, ele simplesmente falou que eu ia jogar ali pela lateral, se tinha algum problema. Eu falei que não. Na última Copa, alguns jogos também com o Real Madrid eu joguei de lateral. E fico feliz também pela atuação, de poder ajudar o time, de poder ajudar o grupo de alguma forma. E como é que você avalia essa evolução da seleção brasileira? Recentemente, o Alexandre falou numa entrevista coletiva que todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, taticamente, está todo mundo muito bem alinhado. Como que você tem visto essa evolução? Vocês tiveram agora 5 dias de treino, né? Algo até raro com a seleção brasileira, numa sequência assim. Como é que você vê tudo isso? Assim, fico muito feliz de ver a evolução que a gente está tendo a nível defensivo, a nível de espírito de equipe. Eu acho que quando os jogadores entendem o que o treinador pede, eu acho que acaba ficando mais fácil, sabe? A dedicação, eu acho que se a gente jogar como um grupo, como a gente demonstrou hoje, a gente sabe que a qualidade a gente tem, mas eu acho que essa união que a gente tem, eu acho que é fundamental e não pode faltar. Muito obrigada, Militão. Parabéns pela vitória. Ricardinho, retomando. Não, só para terminar. Então, quando a gente fala em relação ao meio-campo, é isso. De você, de repente, no jogo de hoje, ter em algum momento mais um jogador, foi depois que ele fez isso, para você continuar buscando o controle do jogo de novo. Mas ele mudou no momento certo, eu acho que a seleção conseguiu um belo resultado. Júlia Guimarães chama de novo, agora ela está com o Estevão, autor do primeiro gol. Você está lidando muito bem, né? Graças a Deus, as coisas estão acontecendo, coisas boas, graças a Deus. Agradeço muito a Deus por esse momento que eu estou vivendo, a minha família também, porque é algo que eu sempre sonhei, representar minha seleção, meu clube tá da melhor forma possível. Acho que desde que eu comecei, essa é a minha melhor fase, então agradeço muito a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Continuar trabalhando, lutando todos os dias para que as coisas continuem acontecendo.
Bom, e a disputa por posições ali na seleção, não só no ataque, mas no meio, na defesa, nas laterais ali, enfim, no gol. Disputa é muito grande, né? E tá chegando a reta final de preparação para a Copa do Mundo. Como é que você se vê nessa disputa, indo muito bem, com 5 gols marcados agora nessa era Ancelotti, só que com uma concorrência muito grande para titularidade no ataque? Como é que você se vê nessa disputa? Fico muito feliz. Eu acho que não é só bom para mim, mas para todo mundo, para a seleção brasileira, ter jogadores de alta qualidade que disputam posições. Então, claro que eu dou o meu melhor todos os dias, dedico bastante aqui quanto no clube. Para mim, estar aqui porque é um lugar que eu gosto, um lugar que eu amo. Então, representar a seleção brasileira é tudo para mim. E, com certeza, essa concorrência é boa, porque serve para mim de lição para não deixar me acomodar, para manter os pés no chão, saber que eu tenho muito para trabalhar ainda, para, se Deus quiser, continuar vindo para cá, porque é uma sensação incrível. E a gente sabe que a sua relação com o Ancelotti é muito boa, ele dá muitos conselhos para você, conversa muito com você, dá bronca quando precisa também. Como é que tem sido a importância dele nesse seu início de seleção brasileira, ter um cara como o Ancelotti, que é um dos mais vitoriosos da história do futebol? Total, eu tento extrair o máximo do que ele tem para me ensinar. É um cara que tem inúmeros títulos, um currículo muito importante, então eu tento extrair o máximo disso para que eu possa evoluir, crescer no futebol. E, cara, fico muito feliz por Deus ter colocado ele na minha vida, porque, como eu falei, ele é um treinador espetacular, uma pessoa incrível, que no dia a dia, sabe, conversa comigo, me ensina, me dá conselhos. Então é um cara que, com certeza, vem me ajudado bastante, e agora é seguir trabalhar para que as coisas dão certo. Te deu parabéns pelo jogo de hoje? Ali deu um abracinho, né? Contou como parabéns, eu acho. Eu acho. Um abraço é um parabéns, né? Eu acho que sim, acho que bom, acho que conta. Muito obrigada e parabéns para você, Estevam. A Júlia trouxe 2 jogadores, Eric Faria, que fizeram menção ao Ancelotti, né? O Éder Militão, pelo fato de ter sido chamado para conversar, faz essa lateral aqui para mim, né? E o Estevam, pelos conselhos que vem recebendo. Boa tarde, Eric. Fala, Barretão, boa tarde, Mansur, Paredão Praz, boa tarde para todo mundo. E os dois que jogam pelo lado direito, né? Ou jogaram hoje pelo lado direito, juntos. Eu estou oficialmente empolgado, cara. Eu achei que hoje foi uma atuação, assim, da gente começar a olhar com muito otimismo pro futuro, assim. Senegal é uma seleção dura de ser batida, 2 anos e 2 meses de invencibilidade. Esse ano mesmo, em junho, ganhou da Inglaterra por 3-1 de virada. O Brasil é campeão do mundo, é isso que você está dizendo? Não estou dizendo isso, mas diante do quadro e do ciclo que a gente fez, olhar para um jogo de hoje e ver o que a seleção brasileira pôde demonstrar em campo, eu acho que nos dá motivo para a gente acreditar que as coisas vão acontecer ano que vem. Eu acho que o Brasil teve jogo, teve bola, teve padrão tático, defensivamente ela foi muito sólida e principalmente que eu acho que era algo que estava faltando na seleção brasileira, cara. Um espírito de competição muito aguçado, assim. A seleção competiu o jogo todo hoje. Mesmo nos momentos em que Senegal até teve um pouquinho mais de perigo, levou um pouco mais de perigo para a seleção, como o Ricardinho trouxe há pouco, a seleção continuou competindo, brigando pela bola, perdia a bola, já tentava recuperar rapidamente. E eu acho que isso tudo tem a ver, claro, com o Ancelotti, com a comissão técnica dele. Os jogadores entraram em campo hoje competindo, assim, até um determinado momento do primeiro tempo, nem parecia amistoso, parecia jogo à vera mesmo, sabe? Então, por isso dessa minha empolgação, dessa minha animação com o que eu vi hoje. E é interessante ter esse adversário, né? Porque na sequência de 26 jogos, não é isso que o Brasil interrompeu? Sem derrota? Sim. O Brasil tinha sido uma das vítimas, né, Praz? Com 4-2, numa época de desorganização, de tentativa de retomada de trabalho, em que Senegal ganhou. Foi o terceiro jogo do Ramon. O Ramon tinha perdido para Marrocos. Marrocos, aí tinha vencido Cabo Verde, não. Uma outra seleção africana também, em Barcelona. E depois o terceiro jogo em Lisboa perdeu para Senegal. Foi uma seleção menos tradicional. Vou buscar aqui. Mas Guiné, boa. E naquela época chamou a atenção a naturalidade com que Senegal venceu o Brasil por 4-2, né? Hoje não teve isso para eles. Eu vou na linha do que o Eric falou, porque alguém vai dizer que nem o Eric disse, mas o Brasil vai ser hexacampeão? Não é essa a questão. A questão é que a gente traz como parâmetro, não o que a gente fez no passado, mas o que a gente vinha fazendo no passado recente. Isso. E o que a gente vinha ou não vinha fazendo no passado recente era muito preocupante, porque foi Ramon, foi Diniz, foi Dorival, e a gente não via um caminho a seguir, né? A gente via muita dificuldade. Óbvio que o trabalho do Ancelotti tem pouco tempo, né? E tem pouco tempo de trabalho, e tem pouco tempo para a Copa.
e ele está fazendo o que dá. Ele já fez testes na formação, jogou com um time totalmente diferente da Coreia para o Japão, mudou nesse próprio jogo, está testando as laterais ainda, né, que eu acho que é uma das maiores dúvidas, a função do Cunha também, pode ser o João Pedro, o Vini mais por dentro. Isso tudo vai ser no pouco período de tempo que vai ter, a convocação só em março, mas eu também tenho uma visão muito boa, e também principalmente por essa questão que ele conseguiu resgatar, que é da competitividade. Às vezes jogar bem, jogar mal, faz parte, não está bem num dia bom, mas competir eu acho que não pode faltar. E é difícil para uns caras desse nível, assim, tu conseguir incutir isso tão rápido neles, né? Porque eles estão jogando nesse alto nível, então para eles é um jogo, às vezes é mais um jogo, e a gente está vendo uma postura muito legal. Ricardinho está compartilhando desse entusiasmo, só falta você para entrar, né? Não, eu acho que a seleção evoluiu muito, a gente ainda tem um caminho, ainda pela frente, eu acho que a gente tem que ser otimista, bem otimista pelo que a gente viu hoje, se empolgar, mas na medida, a empolgação tem que ser na medida, porque a gente ainda tem tempo até lá, né? Eu não sou a favor nem de a gente ser pessimista quando, por exemplo, tomar uma virada contra o Japão, mas nem também ser tão, sabe, assim, que eu acho que nós estamos num caminho. Existe um padrão, acho que algumas ações hoje do jogo, que precisava ter no jogo, porque senão ia ter dificuldade, a seleção fez, que era marcar o adversário, pressionar a saída, não dar espaço, a linha de defesa defensiva muito equilibrada, muito posicionada, os dois jogadores no meio, mais do meio, né? O Bruno Guimarães e o Casemiro, uma partida muito boa mais uma vez, e à frente com movimentação, liberdade. Acho que esses pontos da seleção foram muito bons no primeiro tempo. E porque assim, você vai dizer Senegal, não é qualquer seleção, é uma seleção que é muito forte fisicamente, é muito forte, você vai ver a Copa do Mundo que essa seleção vai fazer, independentemente da chave que caia. Então assim, para mim não foi um resultado como contra a Coreia, que você olha e fala, poxa, mas o time da Coreia, cara, nós ganhamos e, sabe, não, hoje foi um jogo com um adversário diferente, superior, e acho que a seleção se desempenhou e se mostrou muito bem. Eu vou evocar o Ariano Suassuna, então, para me despedir de vocês. Ele dizia que o otimista é um tolo, o pessimista um chato. E o bom mesmo é ser um realista esperançoso. É isso que nós somos hoje? Depois da vitória contra o Senegal? Sim. Uma pitada de tolice, vai. Podemos. No futebol vale, né? No futebol vale uma pitadinha de tolice. Tenho certeza que o Sport Recife fazia o próprio Ariano Suassuna trair essa frase. Você vê como essa coisa da alternância de comando, desse ciclo um pouco não, bem conturbado da seleção. Uma das questões é que vai quebrando trabalhos e até as visões, as escolhas, elas vão se modificando, né? Ederson, Militão, Marquinhos, Bruno e Vini, mais o Paquetá que entrou, só 6 jogadores dos 16 que participaram do outro jogo contra a Senegal participaram do jogo de hoje. 6 em 16. Agora, esse jogo de hoje também tinha muitos jogadores, estava pensando nisso, que estiveram na última Copa do Mundo, né? Esse jogo já tem. Com a entrada do Militão, por exemplo, a gente tinha quase toda a linha de defesa. Isso. O Militão estava na Copa, Marquinhos, Gabriel não jogou e o Gabriel não. Bruno Guimarães e Casemiro. Casemiro, Bruno, Vini. Da frente, Rodrigo. Estevão e Cunha não estiveram. Isso. Então, o time que começou. 3 jogadores em 11. Vamos mostrar aí como é que começou e como é que terminou a seleção brasileira. O Ancelotti chama de 4-4-2, a gente acha que tem mais cara de 4-2-4, mas enfim, né? Eu acho um 4-2-3-1. Às vezes. Pode ser, né? Hoje é difícil montar uma figura. Hoje no futebol é muito difícil montar uma figura, né? O jogo mudou, o jogo é muito dinâmico, tu é obrigado a fazer várias funções dentro do jogo. Então, às vezes. A bola é uma coisa, a bola é outra. Aos 15 minutos do primeiro tempo é uma coisa, o outro time apresenta uma situação e aí tu tem que se moldar. É que o João Pedro no Chelsea. Ele já jogou, ele foi 9 na Copa do Mundo de Clubes, ele foi 9 em alguns jogos no início da temporada e em rodadas recentes ele jogou por trás, em um jogo ele jogou como um 10 mesmo, por trás do Dilap e outro por trás do Tarek George. Ele vem fazendo esse trabalho. O Cunha fazia um trabalho bem próximo de um meio atacante, de um terceiro meio campista, que por vezes era mais um atacante. Quando o Brasil estava no campo de ataque, ele era mais um atacante, e quando na parte da hora de construir, ele ajudava nesse trabalho. O João Pedro é muito bom nessa tarefa. 8,5.
Ele é muito bom nessa tarefa, assim, de vir atrás e participar dessa distribuição. Agora, ele pode também ser usado eventualmente como 9. Ele dá essa alternativa para a comissão técnica. No setor ofensivo, o Ancelotti vai precisar fazer escolhas mesmo, vai ficar jogador bom fora. Mesmo que ele resolva levar 8 ou 9 atacantes por causa da lista de 26, vai ficar jogador bom fora, porque é onde o Brasil é mais farto de opção. Olhar para esse time hoje e pensar na entrada do Rafinha, como vocês disseram, traz alguns desafios, né? Você pode dizer assim, vamos lá, quem é o jogador menos estrelado da frente? É o Matheus Cunha, então vamos fazer essa substituição. Só que ele jogou muito bem. Por nome, agora o Cunha desempenha uma função que talvez o Rafinha não entregue da mesma maneira. Aí não sei o que o Praz pensa, mas aí para mim é uma questão de que a sensação é de que o teto do Rafinha é mais alto, como jogador de futebol, nesse momento. Né? É um jogador que acaba de ser cotado por muita gente a melhor jogador do mundo na última temporada. Pode achar que não foi, mas entre os 4 e 5, ele está. Ele foi pelo menos um dos 5 melhores jogadores da última temporada europeia, que terminou na Copa do Mundo de Clube. Agora, essa Copa também vai trazer... fazendo, em parte da temporada, outra função. Né? Ele foi um meia por dentro em alguns momentos, mas os grandes momentos dele foram na ponta esquerda. Na ponta esquerda, muito provavelmente, ele não vai jogar, porque por ali Rodrigo e Vinícius estão alternando. Essa Copa vai trazer um desafio extra, né? Ela tem um jogo a mais, são mais possibilidades de jogador ser suspenso por cartão, e isso me preocupa muito mais na nossa linha de 2 ali, nos 2 volantes. O Bruno Guimarães e o Casemiro se encaixaram perfeitamente, né, no sistema do Ancelotti. E quando precisar tirar um, Praz? Por isso que ele... Assim, para surpresa de muitos, ele traz o Fabinho de volta. Né? Eu acho que ele já vê nisso, porque realmente assim, é difícil... porque assim, se é num clube, tu tem tempo para moldar uma outra forma de jogar, com outro tipo de jogador. Mas na seleção não, na seleção perdeu nas oitavas vai jogar as quartas. Tu tem quantos dias ali para trabalhar? Então é difícil mudar um sistema. Então tu tem que simplesmente trocar uma peça que estava dando certo por outra semelhante. E eu acho que por isso a tentativa pelo Fabinho, né? E acho que provavelmente nesse próximo jogo o Fabinho deve ganhar aí pelo menos uns 45 minutos, né? Pelo menos, porque é um ponto. O meio-campo da seleção com esses dois e nesse modelo que o Brasil joga é uma questão muito importante. Talvez o Fabinho esteja sendo convocado para ser um reserva de confiança, não para disputar lugar. A gente não imagina o Fabinho tomando a vaga do Casemiro. Nem tem tempo para isso, não vai ter nem jogo para isso acontecer. A não ser que... Mas um reserva de confiança, assim, né? Que ele mas por que o Casemiro. Porque eu acho que a sua preocupação não é nem só a Copa do Mundo, gente. Até a Copa do Mundo tem muita coisa acontecendo. Perder um desses jogadores agora seria... Bate na madeira, Deus me livre. Mas... É o lugar onde está menos claro. Pode acontecer. Eu acho até que está claro hoje o que o Ancelotti pensa. Ele aposta no que o Fabinho dê certo como reserva do Casemiro e o André é o reserva do Bruno. Só que são jogadores com poucos minutos na seleção. E aí, um trabalho que é curto. O quinto elemento. O Paquetá, eu acho que ele entra no lugar de um dos meias no jogo que ele quiser ganhar ofensividade. Então, o Paquetá é essa versatilidade do sistema. Ele troca um jogador e ele consegue mudar o sistema, botar um passinho atrás, um passinho à frente, mais controle, menos transição. Eu acho que o Paquetá é esse aí, vai ser o coringa dele. O Paquetá você pode até preservar essa linha de 4, né? Que a gente chama de 4 atacantes, ele mesmo falou, né? Os 4 delanteiros. Isso. Mas 2 desses atacantes têm funções de meias também, né? Curiosamente, os que jogam mais abertos, né? O Rodrigo funciona bem circulando. Sim. O Matheus Cunha ou o João Pedro funcionou bem circulando. O Rafinha funciona bem. O único que não circulou foi o Estevão. O único que manteve uma posição rígida no lado direito foi o Estevão. Verdade. O Matheus Cunha, às vezes, ele trocava com o Vinícius, às vezes trocava com o Rodrigo trocava com o Vinícius, vinha para dentro, o Vinícius ia para fora. O único que se manteve ali foi o... E aí é curioso, né? O Estevão, ele está ocupando um lugar na seleção que a gente estava enxergando da seguinte maneira. É um meia canhoto que corta para dentro e abre o corredor para passagem de um lateral. Isso não necessariamente está acontecendo agora. Com o Militão muda no que o Praz chamou de formação, linha de 4 defensiva mais conservadora. Né? Em compensação, o Bruno... o que ele chega, cara, é impressionante. O Bruno é um antigo 8, o Bruno é um meia. Para mim, essa é a chave do jogo de hoje. O Bruno não é volante, o Bruno é um meia. Hoje a gente vê ele pisando na área. Muito. O lance do gol do Estevão, o passe era para ele. Que ele estava fazendo a diagonal, infiltrando na marca do pênalti, à frente do Matheus Cunha. Quer dizer, ele estava
quase fazendo o Aí movimento. desvia na zaga, né? Ó, ele tá fazendo. Ele é o mais Ele é esse jogador mais avançado. mais que tá adiantado, ele está fazendo um movimento de ruptura de um centroavante, de um jogador pela parte central do campo. Olha lá. Essa é a chave do jogo para mim. Com dois laterais que não o tempo todo um se colocava como um ponta, como acontecia com o Wesley, por exemplo, na seleção, nos jogos que o Wesley jogou, o Bruno Guimarães, que já vinha chegando bastante, ele deu um passo à frente. O quinto atacante, quando o Brasil atacava com uma linha de 5 atacantes, era o Bruno e não mais um dos laterais. Embora, eventualmente, os laterais fizessem uma ultrapassagem, mas com mais cuidado, porque ele fica a linha composta por trás. Ô, Mansur, aí que a gente fala, né? A gente fala da dificuldade hoje que se tem de fazer sistemas táticos 4-4-2, 3-5-2, botar que não é tão enrijecido, né? E aí que eu falo do negócio das funções. A gente sempre foi muito bitolado com posição, né? O lateral direito, isso aqui. Então, assim, tu tem que ter tantos jogadores para atacar e tantos para defender. Como tu vai fazer isso? Quem vai atacar pelo lado? Que nem o Barreto falou, tinha que ter a gente pensava que o Estevão vai fechar para dentro para o lateral passar. Não, é o Bruno Guimarães que sai. Então, tu tem que ter organização ofensiva e defensiva. Como tu vai organizar? Depende das características dos jogadores. E aí o Brasil conseguiu isso. Ele segura mais os laterais, libera mais o meio. E principalmente, como é que você vai fazer a transição, né? Como é que os jogadores vão se reorganizar rapidamente quando isso for pedido. Isso. Né? Passar da tarefa ofensiva para defensiva. Isso. O Brasil hoje teve uma coisa boa, uma das virtudes do Brasil para mim hoje, especialmente o primeiro tempo, segundo tempo menos até pelas circunstâncias do placar. O Brasil pressionou muito bem a saída de bola hoje. E aí, o que achou dessa vitória da seleção brasileira? Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo se você concorda com Eric Faria e Marcelo Barreto ou se tem outra opinião sobre o jogo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dos próximos jogos da seleção. Tamo junto e até a próxima!